Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto, fazer uma análise a fundo na eleição do novo Papa, que saiu esses dias. Temos aqui material de várias fontes, né? CNN Brasil, BBC, Forbes, Revista Oeste, Band, para tentar entender quem é o novo chefe da Igreja Católica. Isso aí. O nome dele é Robert Francis Prevost, americano, 69 anos, e ele escolheu o nome de Leão XIV. Leão XIV. Nossa missão aqui é então entender um pouco da trajetória dele, o que essa escolha significa, né? Com base no que essas reportagens todas estão dizendo. Exato. Vamos pegar os pontos-chave dessas fontes para traçar, assim, um primeiro perfil do Leão XIV, o primeiro Papa que vem dos Estados Unidos, né? Uma novidade. Certo, então, o que a gente sabe dele? Bom, ele nasceu em Chicago, mas tem uma conexão muito forte com o Peru. Fortíssima. Ele foi missionário lá por muitos anos, tanto que, olha só, ele tem cidadania peruana desde 2015. E claro, deu para ele uma visão assim muito ligada à América Latina. E ele é de qual ordem religiosa mesmo? Ele é da Ordem de Santo Agostinho, é o primeiro papa agostiniano, inclusive. E a formação dele é curiosa, né? Ele estudou matemática. Matemática? Sim, e depois fez doutorado em Direito Canônico, que é basicamente o conjunto de leis da Igreja Católica. Uma combinação diferente. E ele não surgiu do nada no Vaticano, né? Já era um nome com alguma influência por lá, pelo que as fontes indicam? Ah, sim, com certeza. O Papa Francisco já tinha colocado ele numa posição bem relevante. Qual era mesmo? Ele era prefeito do Dicastério para os Bispos, Esse é o departamento do Vaticano que cuida da escolha de bispos no mundo inteiro. É um cargo-chave. Nossa, super importante. E o Francisco também nomeou ele cardeal em 2023. Então, assim, ele era visto como um conselheiro próximo do Papa anterior. E o perfil dele? O que as fontes dizem? Moderado? Conservador? O que aparece mais é a descrição de moderado. Alguém que constrói pontes, sabe? Alinhado com a visão pastoral do Francisco em temas como justiça social, migrantes, ecologia, essas coisas. Dizem que ele é discreto, não é de buscar muitos holofotes, mas que tem capacidade de administrar a Cúria Romana, que é a máquina administrativa central lá do Vaticano. Li em algum lugar que um jornal italiano chamou ele de o menos americano dos americanos. Por essa postura mais moderada, imagino? Exato. Pela moderação dele, por essa vivência fora dos Estados Unidos também. Falando da eleição em si, parece que foi uma surpresa para muita gente, né? Os nomes que estavam nas bolsas de apostas eram outros. Foi sim. E foi relativamente rápida. Aconteceu já no segundo dia do conclave, aquela reunião fechada dos cardeais para eleger o Papa. E essa rapidez pode indicar o quê? Olha, pode ser um sinal de que se formou um consenso em torno do nome dele, justamente por ser visto como essa figura moderada, sabe? Nem totalmente progressista, nem totalmente conservador. Um nome de equilíbrio. Faz sentido. E a escolha do nome, Leão XIV. Isso é muito simbólico, né? Muito. Remete direto ao Papa Leão XIII. Leão XIII, da encíclica Rerum Novarum, certo? Aquela do final do século XIX, sobre a questão social, os direitos dos trabalhadores. Precisamente essa. E aí as interpretações variam um pouco, né? Algumas fontes veem isso como um sinal claro de continuidade com o foco social do Papa Francisco. E outras? Outras fontes, como a revista Oeste, por exemplo, destacam que a Rerum Novarum, apesar de rejeitar o socialismo, também fazia críticas ao capitalismo sem controle, né? E trazia preocupações do movimento trabalhista para dentro da igreja. Então é um nome com peso histórico que aponta para uma preocupação com justiça social. E no primeiro discurso dele, logo depois de ser eleito, ele deu alguma pista nessa direção? Deu sim. Ele falou muito em paz, agradeceu bastante o Papa Francisco, falou em construir pontes através do diálogo e em ser uma igreja missionária. E ele até falou em espanhol, né, para cumprimentar o pessoal da antiga diocese dele no Peru. Um gesto legal. Sim, foi um gesto marcante. Ele também citou Santo Agostinho, dizendo: com vocês sou cristão, para vocês sou bispo, reforçando essa identidade agostiniana e pastoral, e rezou uma Ave Maria ali com a multidão na Praça São Pedro. Foi um começo bem focado na continuidade e no diálogo. Certo. Mas nem tudo são flores, né? Olhando para o futuro, as fontes são bem claras em apontar muitos desafios pela frente. Ah, sim, muitos. A BBC, por exemplo, foca muito na perda de fiéis na Europa. Outras fontes falam da situação complicada nas Américas também, incluindo o Brasil. É a questão do secularismo, né?
E a competição com outras igrejas, principalmente as evangélicas aqui no Brasil. Exatamente. Secularismo, outras religiões. E tem também a crise de vocações, né? Falta de padres. Um problema que não é novo, mas persiste. E as divisões internas da igreja, entre alas mais progressistas e conservadoras. Isso continua sendo um problema. Com certeza. As fontes apontam isso como um grande desafio para ele. Tentar unir uma igreja que está bem dividida em várias questões. E, claro, tem o legado pesado dos escândalos de abuso sexual. E sobre esse ponto específico dos abusos, tem alguma controvérsia que envolve ele diretamente, segundo as fontes? Olha, algumas fontes, como a Forbes e a Revista Oeste, mencionam sim questionamentos sobre como ele lidou com denúncias de abuso em períodos anteriores. Primeiro, quando ele era superior religioso, lá em Chicago, e depois como bispo em Chiclayo, no Peru. E quais são as acusações, exatamente? As alegações falam em omissão ou até em pagamentos para comprar silêncio de vítimas. É importante dizer que a diocese dele nega essas acusações, tá? Afirma que ele sempre seguiu os procedimentos corretos, que comunicou os casos para as autoridades e tudo mais. Entendi. Então as críticas são sobre a gestão dos casos, a forma como ele lidou com as denúncias, não sobre envolvimento pessoal dele nos abusos. Exato. As fontes deixam isso claro. São questionamentos sobre a administração, a gestão da crise, mas é um ponto sensível que certamente vai acompanhá-lo. Ok. Então, para a gente amarrar tudo, temos o primeiro Papa americano, Leão XIV, ele é agostiniano, tem essa ligação fortíssima com a América Latina, é visto como um moderado, um reformista na linha do Francisco. Isso, a eleição foi uma surpresa e o nome escolhido, Leão, tem essa carga social bem forte. E ele assume num momento cheio de desafios globais para a Igreja Católica. Sem dúvida. E talvez essa trajetória única dele, com um pé nos Estados Unidos e outro na América Latina, seja justamente o diferencial dele para tentar encarar esses desafios todos. Fica aí a reflexão, então, né? Como será que essa perspectiva dupla, essa ponte entre o norte e o sul, vai realmente moldar as respostas do novo Papa para os dilemas complexos da Igreja no século XXI? Que tipo de liderança a gente pode esperar dessa combinação? É algo para a gente observar.